Glória ao nosso Deus. Eu queria pedir uma salva de palmas para Deus. Quem aqui se sentiu tocado por essa peça? Eu tenho ensaiado com esse grupo, é um grupo excelente, um grupo maravilhoso, e nós estamos ensaiando há um tempo. E toda vez que eu olho o ensaio, que eu olho a peça, ainda mexe comigo. Essa peça ela ainda mexe comigo. É uma peça que a gente criou, mas essa peça é simplesmente o Evangelho. E hoje nós estamos no sábado de Páscoa. É um excelente dia para nós falarmos sobre o Evangelho. Muitas pessoas acreditam que o Evangelho é aquela palavra que você ouve quando alguém vai te falar sobre a Bíblia, a primeira vez que você ouve a palavra de Deus. Muitas pessoas encaram isso como o Evangelho. Eu fui evangelizar, eu vou evangelizar. Muitas pessoas encaram dessa forma, mas a Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação. Se você quer usufruir do poder de Deus, usufrua do Evangelho. O Evangelho ele serve para o novo convertido, para o velho convertido, para o meio convertido. O Evangelho ele serve para todas as ocasiões. É interessante que uma igreja ela pode ter o melhor louvor, uma igreja ela pode ter o melhor pregador, uma igreja ela pode ter os melhores membros, mas se nessa igreja não tiver o Evangelho, ali o poder de Deus não está. Porque o poder de Deus para a transformação é o Evangelho. E hoje é um dia comemorativo, como eu disse, um sábado de Páscoa. E acho que a maioria aqui é cristã, a maioria aqui acredita e já conhece, sabe? Então o meu papel hoje aqui é só relembrar, é só refrescar a memória. Nada do que eu disser aqui é novidade. Eu espero, porque se alguma coisa que eu disser aqui for uma novidade para você, significa que você nunca ouviu o Evangelho. Ou pelo menos você nunca ouviu o verdadeiro Evangelho. Você pode ter ouvido de repente um Evangelho sobre riqueza, sobre prosperidade, ou qualquer tipo de Evangelho, mas esse não é o verdadeiro Evangelho. Hoje eu vou tentar te apresentar o que é o Evangelho. Como eu disse, hoje é sábado de Páscoa. Temos aqui em Êxodo 12, 13 a nossa primeira Páscoa, a primeira Páscoa judaica. Eles comemoraram a Páscoa porque Deus assim ordenou. Era um momento de saída do Egito e a última praga viria. A última praga mataria os primogênitos que não tivessem obedecido à ordenança prévia do Senhor. Você pode ver no texto que o Senhor disse para que eles pegassem o carneiro, uma ovelha, um sacrifício, matassem, pegassem o sangue deste animal e passassem sobre o batente das portas. Esse ato faria com que o anjo da morte passaria então pelo Egito e a casa que tivesse o seu batente pintado com sangue, a morte não iria entrar. E então o Senhor disse e deu as recomendações
e falou: olha, essa é a Páscoa, vocês devem comemorar perpetuamente em memória deste acontecimento. E assim foi feito. Nós precisamos entender que o Velho Testamento, o Antigo Testamento, ou a Antiga Aliança, era uma sombra daquilo que estaria por vir. Tudo isso era uma representação daquilo que viria. Esse sacrifício, ele era temporário. A morte alcançou aquele povo depois de um tempo. Esse sacrifício era temporário. Era um sacrifício simbólico. Então, como sombra da antiga aliança, veio então Cristo, como sendo o verdadeiro Cordeiro, o Cordeiro Santo, que morreu por nós, tornando assim o que era símbolo a realidade. Então, o sangue que salvou aquele povo da morte física, hoje nós temos um sangue que nos salva da morte espiritual. Mas vamos mais devagar. O ser humano, ele foi criado. O ser humano, ele foi criado com um propósito. Essa pergunta, dizem que é a pergunta do século, ou dizem que é a pergunta da humanidade, que é: para que existimos? Mas, para o cristão, essa pergunta não faz sentido, porque a gente sabe para que a gente existe. A gente sabe por que nós fomos criados. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Para cultivar e guardar. O homem foi criado e colocado no jardim do Éden para cultivar e guardar. É interessante que essa palavra cultivar, ela tem uma palavra que deriva dela, que é a palavra culto. O homem foi criado então para cultuar. Fomos criados para cultuar ao Senhor. E você pode observar isso, e não é nenhuma novidade. O homem que não está cultuando a Deus, ele está cultuando outra coisa. Seja a família, seja o emprego, seja o dinheiro, seja filho, ou qualquer outra coisa, seja o próprio corpo. O homem que não está cultuando a Deus, ele está cultuando alguma coisa, porque o ser humano foi feito para cultuar. Só que o ser humano errou. O ser humano caiu. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e a sua mulher. O homem estava constantemente na presença do Senhor. O Senhor andava pelo jardim e o homem tinha livre acesso àquela presença maravilhosa. Era um costume de Deus andar pelo jardim e ter ali em sua presença o homem. Era costume o homem ter em sua presença Deus. Só que um dia o homem decidiu sair da presença de Deus. O homem decidiu que ele queria ser como Deus, conhecedor do bem e do mal. Porque essa foi a proposta da serpente. E é uma proposta engraçada, porque o bem o homem conhecia. Porque a serpente diz: você quer conhecer o mal mais de perto? Eu te apresento. E o homem, um ótimo negociador, caiu na serpente. E então perdemos a presença de Deus. Nos escondemos da presença de Deus. E a pergunta que eu faço é: só Adão que se escondeu da presença de Deus? Ou nós hoje em dia ainda nos escondemos da presença de Deus a fim de realizar os nossos prazeres, a fim de cometer o pecado, a fim de ir contra a palavra do Senhor? Nós temos nos escondido ainda hoje da presença de Deus?
Essa é a questão. O pecado nos tirou da presença, como diz em Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória do Senhor. Todos pecaram. Quando está escrito todos, é todos. Todos pecaram. Lá em Gênesis, voltando um pouquinho, Deus ele pergunta, a Adão: onde está? Adão, onde está? E eu achei interessante quando eu li pela primeira vez, me perguntei: nossa, mas Deus é onisciente, onde está? Como se Deus não soubesse onde o homem está. Como que o Deus onisciente faz uma pergunta dessa? Claro que o homem estava se escondendo, mas não tem graça brincar de esconde com Deus, ele sabe de tudo. Mas essa pergunta ela tem outro sentido. Deus está olhando para Adão e perguntando: Adão, onde você está que não está na minha presença? Adão, o que é melhor para você do que estar me cultuando? É uma bronca. É Deus falando assim: qual presença é mais agradável que a minha? Pelo que você trocou a minha presença? O que você está fazendo que não está me obedecendo? E eu me pergunto: será que Deus olha para nós e questiona: Vitor, onde você está que você não está cumprindo aquilo que eu determinei para a sua vida? Vitor, onde você está que você não está cumprindo com o meu chamado? Vitor, você foi criado para cultuar. Por que você não está cultuando? O que pode ser mais importante do que estar na presença de Deus? Essa é a pergunta de Deus para Adão: pelo que você tem trocado a minha presença? E essa pergunta é para você hoje. Pelo que você tem trocado a presença de Deus? Onde você está que não está cultuando ao Senhor? Você está procurando preencher um buraco eterno por um prazer momentâneo? Porque é isso. Nós somos criados para cultuar o eterno. E às vezes nós tentamos trocar esse buraco eterno por um culto momentâneo, por um prazer momentâneo, por algo pífio. O que você tem colocado no lugar do eterno? A notícia é: isso não vai preencher o vazio. Por isso que dizem que essa é a pergunta do século: para que o homem existe? Essa não é a pergunta do século. Porque o homem existe para a glória do nosso Senhor. Amém. O homem existe para louvar o nosso Senhor. O homem existe para cultuar o nosso Deus. Não existe pergunta. É só a vida. É só a Bíblia. Então o homem decide que ele quer sair da presença de Deus e enfrenta então todas as consequências dessa decisão. Essa negociação excelente que ele fez com a serpente traz consequências. Mas Deus traz a providência. Aleluia. Antes do homem decidir cair, Deus já tinha decidido levantar. Porém, a amizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu ferirás a tua perna. Jesus Cristo já está em Gênesis. Temos aqui então dois personagens. Temos um homem que decide sair da presença de Deus, e temos Jesus prometido para restaurar essa conexão. Quando o homem peca, o homem morre. Assim como Deus havia prometido, o homem morre espiritualmente. Mas Jesus
vem para trazer vida. Então, o homem que decidiu seguir o seu caminho morre espiritualmente e não tem mais como voltar. Não tem volta. É uma desobediência contra um ser eterno. Como que um homem, um simples homem, pode retornar essa conexão? Não tem como. Não tem como. Pelas forças do homem, não tem como. Mas Deus já tinha providenciado o cordeiro. E aqui começa o que você viu, o teatro que você viu. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, o Cordeiro, o Deus, nós cremos assim, nós cremos que Jesus é o próprio Deus, assim como o Pai e o Espírito Santo, numa Trindade Santa. O Deus decide vir à terra em resgate do homem. Então o Deus onisciente esvazia-se a si mesmo, se tornando homem para vir em resgate do próprio homem. E aqui, na minha opinião, pode não ser a de todos, mas na minha opinião, aqui já começa a humilhação. Porque o Deus onisciente milagrosamente é gerado no ventre de uma virgem, e agora ele depende dela para aprender a falar, para aprender a andar, para aprender a se comportar em sociedade. Então o Deus onisciente tem que aprender a falar. E isso para mim já é o início da humilhação. Ele é Deus, e agora ele depende de uma virgem. Esse é o plano que veio antes mesmo da fundação do mundo. Este é o Cordeiro que agora está aqui na terra. Como vocês viram, Deus foi chicoteado. Jesus Cristo foi chicoteado. Jesus Cristo foi cuspido. Jesus Cristo foi crucificado. A crucificação, gente, não é uma morte no paredão. A crucificação é uma morte vergonhosa. Quem morria crucificado era motivo de vergonha. Vou explicar a crucificação. Um prego de 17 centímetros na mão, na palma das mãos, ou então no pulso. Existem estudos que dizem que foram no pulso, porque a mão não aguentaria e rasgaria. Um prego de 17 centímetros no calcanhar. A pessoa morria por asfixia, porque ela não conseguia respirar, porque os pés perdiam sustentação. Existiam crucificados que ficaram 9 dias para morrer. Foi isso que o Cordeiro passou por nós. Essa é a crucificação. Não é romântico, não é bonitinho, não é um quadro na parede, como o pastor disse, não é um amuleto, não é um colar. A crucificação é vergonha, a crucificação é dor, a crucificação é sofrimento. Ele levou sobre si a minha dor, a sua dor, a sua dor. Isso é crucificação. Isso é a cruz. Eu ouvi a frase de um sábio,
Se a cruz estiver na parede, não vai adiantar nada. A cruz precisa estar no coração. Se a cruz não estiver no seu coração, não adianta você colocar ela na parede. Jesus, ele veio à terra e ele ressignificou a lei, como eu disse anteriormente. Os símbolos agora são reais. O cordeiro, ele morreu, e é um cordeiro real, e é um cordeiro que expia o pecado de todos. Isso é real. Jesus veio, ressignificou a lei. A lei antes era externa. Ora, eu pequei, meu Deus do céu, vou lá, mato um cordeiro, pronto, estou salvo. Olha que legal. Eu pequei, vou lá na sinagoga, está feito. Mas Jesus veio para mudar isso. O sacrifício exigido é interno. O meu eu precisa morrer. Eu preciso sacrificar a mim mesmo, para que uma nova criatura nasça, para cumprir a vontade de Deus. A lei agora é interna. Eu não tenho que prestar um sacrifício externo para todo mundo ver. Eu tenho que morrer por dentro. Aleluia. Todos estão aqui na igreja. E muitos podem pensar assim: nossa, que povo salvo. Uma notícia: não adianta você estar aqui e o seu coração está lá fora. É preciso que você morra aqui. Eu estou achando muito bonita a igreja cheia, mas Deus está vendo esse número de pessoas que está aqui como eu estou vendo? Ou será que ele nem quis? O sacrifício não é sair da sua casa, não é vir aqui todo dia, vir aqui todo dia e se ajoelhar aqui por 2 horas e ficar aqui horas orando. Isso não é o sacrifício. O sacrifício que Deus quer é da minha vida, que eu morra, para que assim nasça uma nova criatura. Realmente, morto na cruz, mas ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo disse: se ele não ressuscitou, isso na minha versão, tá? Se ele não ressuscitou, eu sou o mais perdido de todos. Estou acreditando no Deus que é mentira. Estou acreditando no Evangelho que é mentiroso. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Você pode buscar por qualquer outro, eles vão estar no túmulo. Mas o Deus a quem nós servimos ressuscitou. Aleluia. E Ele está vivo. Glória a Deus. Glória a Deus. E é isso que nós cremos. Nós sim fazemos um sacrifício da nossa vida, mas junto com Cristo nós ressuscitamos. Nós esquecemos que Ele é o leão da tribo de Judá, mas para eu alcançar esse status, eu preciso morrer como um cordeiro na cruz, junto com Ele. Se eu não morrer como um cordeiro e ressuscitar como uma nova criatura, nada disso é nada. Ele ressuscitou, glória a Deus. Por que Ele teve que fazer tudo isso? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É a primeira parte do versículo. Mas graças a Deus que Ele não acaba aí. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Ele ressuscitou, glória a Deus. E Ele ressuscitou para me salvar, para me justificar, para te justificar. Ele ressuscitou.
salvos pela graça, mas não é de graça, não foi de graça, foi pago um alto preço. Para que eu recebesse a justificação de graça, foi pago um alto preço. E é incrível porque esse é o Evangelho. E muitas vezes eu estou com preguiça de vir à igreja porque está frio. Foi pago um alto preço. E Ele nunca exigiu nada de nós, a não ser a morte de nós mesmos, a não ser a minha própria vida. E é um detalhe muito interessante porque essa é a Páscoa. Essa é a Páscoa. Ele pagou o preço para que um ser humano morto em seu pecado, um ser humano morto em suas transgressões, um ser humano morto, um ser humano que não valia absolutamente nada, tivesse a chance de voltar à presença de Deus. Ele pagou o preço. Ele pagou o preço para que o ser humano pecador, justificado pela graça, pudesse retornar à presença de Deus, de onde ele nunca deveria ter saído. Esse é o Deus que nós servimos. Glória a Deus. É um Deus que pega um ser humano morto não pode fazer nada, morto não pode salvar-se, morto não pode lutar pela sua vida mais, mas Deus pega um ser humano morto através da cruz e fala: vem aqui, volte a praticar aquilo que você deveria estar praticando desde o início. Volte aqui, volte para a minha presença, de onde você jamais deveria ter saído. Esse é o Deus que nós servimos. Como eu disse no início, não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho, esse Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Pega o livro de Darwin, coloque na cadeira, coloque em qualquer local, volte depois de um ano. Qual será que foi o resultado? Pessoas um pouco mais inteligentes, pessoas que conhecem agora as teorias de Darwin. Muito bem. Pega a Bíblia, coloque no mesmo cenário. O que você vai encontrar agora? Pessoas salvas. Pessoas que eram mortas, mas agora estão vivas, porque passaram pela cruz, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus possibilitou então o nosso retorno. Esse é o poder do Evangelho. Como eu disse no princípio, não adianta a igreja ter parede branca, amarela, azul, verde, cinza, preta. Não adianta a igreja ter o melhor grupo de louvor. Não adianta a igreja ter o melhor pregador da noite. Porque a única coisa que tem poder para salvar é o Evangelho. A única coisa que tem o poder de transformar uma vida é o Evangelho. Voltemos então à presença de nosso Deus. Fomos criados para cultuar a Deus. E graças a Jesus, nós podemos cumprir com o nosso chamado, retornando então à presença de Deus. Porque Cristo possibilitou isso. Voltemos então a cultuar o nosso Deus, voltemos então à presença de Deus, de onde nós nunca deveríamos ter saído. O homem não conseguiria se erguer sozinho. Jesus sofreu o nosso castigo, Jesus morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos então
não sofrer o dano da morte eterna. A morte eterna não nos alcança mais. Estamos vivos e em Cristo estamos eternamente vivos. Graças a Deus. Eu quero acabar com um versículo que eu acho incrível. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje você pode dizer: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? Porque eu morri com Cristo e ressuscitei uma nova criatura, e eternamente estarei na presença de Deus. Essa é a promessa. O Rei ressuscitou e está reinando. Ele morreu, ele sofreu, tudo isso ele passou, mas ele ressuscitou para que eu também ressuscitasse. E hoje eu posso dizer que estou na presença de Deus. Amém. Gostaria de pedir para os irmãos abaixassem sua cabeça. Esse é o poder do Evangelho.